Hoje em dia, coragem é um negócio que eu acho que tá faltando um pouco na indústria de videogame. Não é todo mundo que tem moral de bater no peito e fazer o que quer. A gente vem vendo as indústrias seguirem por basicamente dois caminhos. Aqueles que vão prezar pelos gráficos, gameplay, mapas maiores e uma história envolvente, e aqueles que só querem seu dinheiro e vão tacar a microtransação na sua cara e parabéns, você quer jogar? Pague mais $20. É engraçado que mesmo no primeiro caso, onde teoricamente seria melhor porque você viveria experiências melhores, ainda assim, parece que tá faltando alguma coisa nos últimos tempos. Tem muito jogo por aí que você só fica preso nele de verdade porque a história é levemente interessante e o mapa é gigantesco. E na real, vamos falar a verdade, você só quer saber onde que ele vai acabar porque você tá preso naquilo por horas e horas. E no fim das contas, você só tá atrás daquela sensação de dever cumprido. A gente consegue analisar isso muito bem se a gente virar os olhos para a trilogia de RPG de Assassin's Creed, que por mais que ela seja muito boa, terminar ela 100% dá uma canseira danada. Ainda assim é uma experiência muito divertida, os jogos são muito bons, mas eu sinto que falta alguma coisa, falta uma mensagem, falta algo mais impactante no fundo. Porque pra mim, pelo menos, é quando o jogo deixa de ser só um passatempo e vira arte. E é óbvio que para essa mensagem funcionar de verdade, a gente precisa de uma junção de vários elementos. Seja uma boa atuação, ter uma experiência que não tenha sido completamente arruinada, tenha sido frustrante por conta de bugs, e por último, mas obviamente não menos importante, a direção do jogo. Nesse caso é ela, que sempre determina o tom, como e onde a mensagem vai ser passada. Jogos como Homem-Aranha 1 do PlayStation, por exemplo, tem uma mensagem bem clara, pelo menos no final dele, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o jogo exemplifica isso de uma maneira maravilhosa no final. O Peter acaba tendo que escolher a cidade ao invés da Tia May, fazendo uma escolha heróica. E em contrapartida, a gente tem The Last of Us Part 1, por exemplo, onde na escolha do Joel, o jogo determina que o mundo está quebrado, e que para sobreviver nele, você precisa fazer escolhas quebradas. O Joel é um personagem que já perdeu tudo, e ele não vai passar por isso de novo. E nessa jornada, você perdeu tudo junto com ele, você acompanhou tudo isso. E por mais questionável que seja a escolha dele no final, ele tem uma mensagem bem clara. Salve quem você puder salvar, e salve quem for importante para você. Mas essas são mensagens que, por mais que sejam muito boas em jogos excelentes, ainda assim são feitas e determinadas só no final do jogo. O que não necessariamente é ruim, na verdade funciona muito bem. Porém, tem uma obra que, na nossa visão, faz questão de deixar clara sua mensagem no completo oposto disso tudo, bem no começo da história, e a segue, sem se contradizer, até o fim. Justamente pela escassez de coragem em alguns jogos, a gente decidiu fazer esse vídeo. O vídeo onde a gente vai falar do, pelo menos na nossa opinião, talvez o jogo mais corajoso de todos os tempos. Para motivos de simplesmente facilitar nossa vida, a gente vai separar o vídeo em algumas partes. Como esse mundo funciona, como ele trabalha sua mensagem e como ele nos dá a esperança de um final feliz. E, obviamente, tudo isso trazendo paralelos com a nossa realidade. E Coragem vai ser o tema principal dos vídeos, mas não é o tema principal do jogo. Ele, na real, é bem simples no começo. Seu personagem está basicamente achando que a vida é um morango. Quer subir na vida, mas acaba se envolvendo numa enrascada depois de um roubo mal sucedido. Se envolve numa trama corp que é muito maior do que ele imaginava. Assim, basicamente, conforme vai passando o tempo, ele encontra um motivo para poder viver durante essa jornada. Seja ela nos companheiros que você fez durante o jogo, ou no desejo de se tornar uma lenda de Night City. Mas e aí, vamos falar a verdade. Por que eu falo que esse jogo é tão corajoso? Bora começar com o menu. Abrindo o jogo, a gente é surpreendido com uma narração de um programa de rádio vindo com um belo Good Morning Night City, bem semelhante ao famoso Good Morning Vietnã. Good Morning Night City! Já trazendo como é que é o clima dessa cidade. Tudo nessa intro é bem curioso, a gente vai dar uma analisada legal nela. O radialista já traz uma notícia que aconteceu um massacre onde 30 pessoas morreram, mas ainda assim ele traz a notícia como algo dentro de um show a ser mostrado, não como uma tragédia que é. E ele ainda complementa dizendo que o policial morreu, e é exatamente por isso que a polícia vai vir forte. Mas ele não traz com um tom heróico e de justiça, mas sim de violência extrema. Também é dito que apagões estão acontecendo pela cidade graças a um grupo de hackers. E
Ele diz isso de uma maneira tão corriqueira que parece que não é a primeira vez que isso aconteceu e também não vai ser a última. Também vemos um apresentador de um talk show entregando 2 próteses militares para uma pessoa. Tudo isso me lembrou bastante a narração de rádio do GTA, principalmente porque todo GTA é uma paródia do estilo de vida americano, onde Rockstar deixa isso claro a todo momento. Porém, o Cyberpunk ele é muito no futuro, ele não tem intenção nenhuma de trazer nenhuma alegoria à nossa realidade, né? Anonymous, we are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. Of exoskeletons. They're designed to be worn over a pair of pants. Mais de 400 policiais participaram da operação. Cenas de guerra foram registradas pelos moradores. Tá, e vamos ser direto? Nem o jogo e nem esse vídeo tem como objetivo dizer que o futuro vai ser assim. Essas obras de futuro distópico estão aí muito mais para poder alertar do que para qualquer outra coisa, na real. Fallout, por exemplo, explora um mundo onde a humanidade destruiu tudo, 1984, onde a humanidade se rendeu ao fascismo, ou Blade Runner, se a gente quiser trazer para uma realidade mais cyberpunk, onde as grandes corporações mandam em tudo, até mesmo na política. Ainda bem que é ficção, não é verdade? O jogo apresenta uma sociedade que é dividida em 3 grupos, sendo que seu personagem pode ser de qualquer um deles. O primeiro desses grupos são os Nômades, um grupo que se iniciou após a tragédia de vida de Juan Aldecaldo, um imigrante que, assim como toda a história em Night City, não teve um final feliz. Basicamente, ele foi um pai de família que fez de tudo para trazer todo o bem para sua família, de formas legais e sempre prezando pela educação dos filhos. Mas a violência extrema tirou os seus 2 filhos dele. Após um evento que ele expôs toda a merda que ele estava vivendo naquele mundo, acabou gerando um movimento onde algumas pessoas preferiram viver sem lar e à margem da sociedade do que viver sob as asas das grandes corporações. O próximo grupo são os Corps, ou basicamente os donos da porra toda. Aqueles que trabalham nas grandes corporações, em cargos altos, onde mandam e desmandam e vivem basicamente um Game of Thrones a todo momento. Eles são a representação daqueles que não se importam com os outros grupos da sociedade. Sem contar que o jogo deixa isso muito claro, visto que as escolhas de diálogo do Caminho Corp são as mais vantajosas dos 3 grupos. E eles estão sempre querendo mais e mais e vão passar por cima de tudo e todos para poder chegar ao topo. E temos o Marginal. Teoricamente é o mais simples de todos. Grupos à margem da sociedade, mas diferente dos Nômades, eles vivem dentro das cidades. O brilho desse passado na real é a ambição e o sonho de ser algo grandioso dentro de Night City. Se tornar uma lenda, quase como um protagonista de anime shonen. Já que para a sociedade, não importa o que você faça para crescer na vida, você sempre será só mais um. Só para fins de contexto, o início escolhido na nossa história aqui foi o Marginal. Os outros 2 caminhos são bem interessantes. Mas, para a proposta do vídeo funcionar, eu decidi começar com um personagem que não sabe de nada do mundo. Ele só sabe das suas, ele só conhece aquele mundo dele. Assim, combina mais com o foco do vídeo. Os possíveis inícios do jogo são praticamente iguais, pequenos acontecimentos que levam o protagonista a encontrar Jack. Quando o conhecemos, é onde somos introduzidos à Cidade dos Sonhos, onde o personagem não busca apenas dinheiro e status, mas acima de tudo, glória e reconhecimento. Onde nessa cidade tão populosa e barulhenta, aquela frase, "você é só mais um", nunca fez tanto sentido. E pelo menos no início, se tornar uma lenda é seu maior objetivo. Mas a pergunta é, por quê? Esse questionamento vem quando a gente analisa os 2 personagens centrais da obra. Vê que é o protagonista que... na real não importa no momento. Ele é um ótimo personagem, mas ele vira a mesa mais pra frente no jogo. Então por agora vamos falar do Jack. Jack à primeira vista é um personagem bem clichê, brutamonte de coração mole, piadista, malandro, mas ainda assim ele tem incerteza sobre muita coisa do que ele está fazendo. E pelo menos no início do jogo, ele é a alma dessa história. É o personagem humano dentro disso tudo, aquele que, assim como o protagonista, também compartilha o sonho de se tornar uma lenda, de deixar a sua marca no mundo, para que todo mundo saiba que ele passou por ali. Valeu, Dex. Mas o Edinho nem é o mais importante para mim. Interessante. E o que viria a ser o mais importante? Quero que vale a pena querer. Que lembrem de mim. A galera num lugar desses, daqui 50 anos, falando sobre o que eu consegui fazer. Você quer moral, reputação. Concordo 100%. Isso tudo é resultado de como que a cidade funciona. Um lugar que, por mais que seja o centro de coisas grandiosas, ainda assim, tem uma memória muito curta. E esquece aqueles que passaram por ela, sendo só lembrados por poucos.
A gente vê isso muito bem quando as grandes lendas da cidade são lembradas por nome de drinks na boate mais respeitada e clandestina de Night City. Porém, quando você questiona a bartender de como ter um drink próprio, ela diz que pra isso, você tem que morrer. De um jeito estiloso pra caralho, de preferência. Os personagens aceitam isso, afinal... Acho que morrer é um preço pequeno a se pagar pra entrar pra história. É bem interessante como esses dois personagens têm um interesse em deixar sua marca na cidade, ser uma lenda entre os mercenários. Tanto que o Jack já passa a receita de drink criado por ele pra bartender. Eu acho que o Jack não entendeu muito bem que você tem que morrer pra conseguir o seu nome lá. Acho que o Jack não captou muito bem essa parte. Né, Jack? Jack? Demorou, valeu. Após a tentativa de assalto a um chip levemente importante, lembra bem disso, chip esse pertencente à Arasaka Corporation, que traduzindo para o português fica Corporação Filha da P. A Arasaka é uma das, se não a maior empresa mandante desse mundo. Nesse assalto, tudo dá errado, onde eles dão o azar de presenciar um pequeno jogo dos tronos Corp, onde o filho do dono da empresa acaba matando seu pai em busca de poder, o alarme toca, Jack acaba se ferindo e V é passado para trás pelo seu empregador. Após uma morte por sangramento de Jack e V ter tomado uma azeitona no coco, o jogo apresenta o título do game. Isso tudo depois de umas 4 horas de jogo. O jogo deixa claro, logo pelo ato 1, de que o mundo definitivamente não tá legal. Após a suposta morte de V, nos vemos na pele de Johnny Silverhand, um terrorista, rockstar terrorista, veterano de guerra, e eu já falei que ele é um terrorista. Johnny faleceu em 2023, e não precisa ser nenhum gênio para entender que o jogo se passa em 2077, ou seja, estamos vendo suas memórias, onde ele faz parte da equipe de distração de um grupo que acaba explodindo a Torre Arasaka com uma bomba nuclear. Sim, uma bomba nuclear na cidade. Acaba que a missão dá certo, mas ele é capturado no fim da operação, e é submetido a ser uma cobaia de uma tecnologia experimental com o propósito de preservar a personalidade para possível transferência de corpos. Ou seja, como se não fosse o bastante mandar no mundo inteiro, Arasaka tem planos de criar uma espécie de imortalidade. E para completar nossa maravilhosa situação, lembra daquele chip? Então, é onde estava o Johnny. Aí, quem é você, hein? V acaba acordando em um lixão, onde tinha sido descartado, e Takemura, um corpo da Arasaka, leva V capturado, informando que tinha achado o verdadeiro assassino de Saburo Arasaka, aquele dono da empresa que acabou sendo morto pelo próprio filho. Parabéns, Takemura, você é o personagem mais bucha desse jogo. Yorinobu Arasaka, o novo chefe da família Arasaka e o dono das empresas, já que ele mandou o pai jogar no Vasco, ele recebe a informação que Takemura havia capturado o suposto assassino de seu pai, ele já manda assassinos pra cima deles. Até porque a simples presença de V poderia ser uma ameaça pro seu novo império. Takemura não fazia ideia que V não tinha nada a ver com o assassinato. Takemura e V conseguem escapar e V acorda no hospital bem do machucado e acaba recebendo a notícia que além do Johnny estar na sua cabeça, o biochip é basicamente uma bomba e o pavio já acendeu. Tu não tem muito tempo de vida. Algumas semanas. O construto do Silverhand tá apagando a sua consciência, tomando aos poucos o seu corpo, até chegar o dia em que você vai sumir. Ok. Realmente as coisas não estão boas para o nosso humano ver. Com a trama de se inocentar pela morte do Imperador e de se livrar de um completo lunático na sua cabeça, para que o chip não acabe matando, o jogo segue. O foco, como eu disse, não vai ser contar o jogo, mas eu preciso contextualizar algumas coisas da história. O personagem do Johnny, ele serve como um suporte durante toda a jornada, bem na vibe coringa do Arcanite. Só o Ven enxerga ele, então no começo ele realmente não é muito agradável, já que o Johnny não é o cara mais agradável do mundo. O que tu vai fazer? Cruzar as pernas e meditar até eles morrerem do nada? Tu podia morrer do nada. Só 2 figuras querendo abrir as pernas pra tu? Que vergonha. Vai chupar uma benga, Johnny. A partir de agora, o jogo apresenta os possíveis caminhos a se tomar, e é a hora de explorar melhor os 3 possíveis backgrounds. O primeiro, que seria o background marginal, é buscar ajuda com a pessoa que passou o contrato do assalto para ele. O segundo, Background Corp, se aliar a Takemura em busca da ajuda de pessoas de alto escalão. O terceiro, Background Nomad, ir em busca do criador da tecnologia. E também temos o caminho oferecido pelo Johnny, de buscar ajuda com a sua antiga companheira Rogue, que ainda estava viva. O Johnny tem uma visão muito pessimista do mundo.
o V ainda faz questão de ajudar algumas pessoas. Por mais que ele seja um mercenário, ele tem atitudes boas. O Johnny não é maléfico, mas sim indiferente quanto aos outros. Ele acaba se colocando numa posição mais elevada quanto aos outros, por muitas vezes. Talvez seja por ele não existir de verdade por enquanto, ou talvez pelo seu ego inflado por ter certeza que ele é uma grande lenda na cidade. No fim das contas, por mais que no início o V odeie o Johnny, o Roqueiro Morto é tudo que o V sempre sonhou. Ele alcançou o objetivo de ser uma lenda, ser lembrado por tudo e todos. Porém, não é bem assim que as coisas aconteceram. Mas antes disso, vamos trazer um pouco mais de simbolismo que tá pouco. V é um personagem bem definido. Por mais que você possa tomar as decisões por ele, o jogo ele não te dá tanta liberdade assim. Seguindo bem a linha ali mais ou menos do The Witcher, por exemplo. Você toma as escolhas, mas você não pode transformar o seu personagem no que ele não é. V é guiado pelo sonho de se tornar algo grande. Ele é o louco. Para fins de contexto, vamos trazer algumas cartas de tarô para poder representar certos personagens e destinos. O jogo ele espalha imagens representando essas cartas de tarô durante a história toda. Isso serve como uma ferramenta para poder contar melhor a história. Não é 100% necessário entender todas as cartas, mas é um complemento bem legal. No apartamento do V, encontramos o louco, representando o V. Afinal, o louco são todas as pessoas, incluindo eu e você. A carta logo no começo já alerta que o V vai viver uma grande jornada. E o que vai guiar ele por esse caminho será a esperança. E lembra bem desse detalhe que ele vai ser muito importante lá na frente. Então vamos para os acontecimentos que trazem esperança para o V. Os possíveis companheiros e companheiras de V. Eu sinto que os relacionamentos do Cyberpunk têm um propósito um pouco diferente de outros jogos. Relacionamento em outros jogos servem muito mais como narrativa para um final feliz, não necessariamente servem para contar uma história. A gente tem um exemplo disso em Dragon Age Inquisition, por exemplo. Assim, os relacionamentos são legais, é um detalhe bem legal, mas meio que não conta a história. A história não vai do ponto A ao ponto B por conta do relacionamento. Já em The Witcher 3 é um pouco diferente. A escolha dos seus relacionamentos serve muito mais para contar como é que vai ser o seu Geralt. E a gente também tem o exemplo de Baldur's Gate 3, que aí sim é uma aula de como você contar a história e desenvolver os personagens que seu personagem se envolve. E o Cyberpunk faz isso muito bem, mas o propósito disso é diferente. É você mostrar que o mundo tá uma droga, mas no meio disso o V vai encontrar pessoas importantes para ele, que vai dar motivação para ele seguir em frente. Por esse motivo, a dinâmica do vídeo agora vai ser a seguinte: é eu explicar como funcionam os relacionamentos e tentar te trazer um pouquinho de esperança. E no meio disso exemplificar como que funciona o mundo, como aqueles personagens lidam com isso e todos os paralelos dos acontecimentos do jogo com a nossa vida real. E sim, eu vou forçar a barra aqui agora, tá? Vai ter coisa que eu realmente vou espremer um pouquinho a vaquinha pra sair leite. Mas... Então basicamente agora a gente seguiria para Panam, Judy, River e eu não me importo muito com o Carrie. O relacionamento do Carrie aparece do absoluto nada e, bom, faria muito mais sentido com o Johnny, mas com o V, tipo, foi só... Opa, faltou um relacionamento, vamos colocar mais um aqui? E é isso. O V dessa história que está sendo contado vai se relacionar com 3 personagens principais, mas o relacionamento amoroso escolhido vai ser o da Panam. Nossa, cara, por que você não abordou todos? Porque pra ter todos, você precisa refazer o jogo algumas vezes. E, mano, já tá demorando um mês pra isso aqui ficar pronto. Não me enche o saco. V conhece Judy através de Evelyn Parker, a contratante do assalto a Arasaka. Os próximos passos dele são em busca de uma cura para sua situação. E o caminho de resgatar sua antiga empregadora levaria você ao seu possível relacionamento com Judy. E após testemunhar o fim trágico da sua amiga, Judy e V começam a se aproximar. Ela é integrante da gangue das Mox, que de todas as gangues da cidade, elas são as mais ok de todas. Afinal, elas têm um ideal muito nobre, que é de ajudar as mulheres da parte baixa de Night City. Judy se juntou à gangue por conta desse ideal honrado, e ela atua trazendo dinheiro com a edição de ND. O que seria ND? É uma neurodança. É uma tecnologia que permite gravar e reproduzir a experiência de alguém, incluindo suas sensações físicas, emoções e pensamentos. As pessoas se sentem tão desesperadas em sentir algo que acabam pagando para poder sentir a experiência de outros, seja experiência de felicidade, tristeza, raiva, pânico, qualquer coisa para sentir algo. E aí, Davi? A Evelyn sentiu medo. Eu sinto que a neurodança, por mais distante que seja, ainda tem um pé na nossa realidade. Afinal, o que é a constante comparação sem sentido que nós fazemos nas redes sociais o tempo todo?
Muitas pessoas vivem a vida de outras pessoas, sentem suas conquistas e suas perdas. Enquanto isso, eles acabam não vivendo as suas próprias vidas, porque os seus olhos sempre estão olhando para baixo. Outro conceito que a história da Judy trabalha são as bonecas. As bonecas são principalmente utilizadas na indústria do sexo em Night City, onde o comportamento do indivíduo é ajustado para poder atender o desejo dos clientes, e suas memórias são apagadas após essa sessão, ou seja, é a versão das do Job 2.0. O corpo da pessoa é literalmente usado como uma boneca mesmo, pois a personalidade da pessoa é alterada para poder satisfazer melhor o cliente. Caralho, não tem um emprego normal nessa cidade. Após o fim trágico de Evelyn, onde por conta própria ela decide assinar seu contrato vitalício com o Vasco, Judy entra numa tristeza profunda. Esse momento é representado pela carta Justiça, uma carta que representa a resolução de um conflito e uma justiça misericordiosa. Afinal, esse destino escolhido por Evelyn talvez seja melhor do que viver naquele estado miserável que ela se encontrava, após todos os seus sonhos serem destruídos e ela ter sido abusada até dizer chega, de novo e de novo. Com uma mistura de sentimento de busca por justiça, mas também de vingança, Judy acaba com intenções de tomar o controle de um bordel que maltratava as garotas que trabalhavam lá. No final das contas, você pode escolher entre auxiliar a Judy ou deixar com que outra pessoa faça isso. Deixar com que outra pessoa fique com essa responsabilidade talvez não seja o pior dos casos. A Judy estava com boas intenções, mas as intenções dela não eram o suficiente para cuidar daquele lugar. E no final das contas, isso não importa. Independente da sua decisão, a gerência acaba que não muda muito. Mais uma vez vemos que a cidade está tão corrompida que mesmo a melhor das intenções não tem impacto algum. Talvez você se pergunte, por que eu estou fazendo isso então, sendo que nada vai mudar? O impacto real disso tudo é ajudar a Judy a lidar com a perda da sua amiga. Afinal, esse foi o real motivo dela ter feito tudo que ela fez. Como já foi dito, Judy é uma mestre em ND e é considerada até mesmo uma artista. Em determinado momento ela pede ajuda de V para uma gravação visitando seu antigo lar, que hoje em dia está inundado, graças a uma grande corporação que ferrou com os moradores de lá. Judy queria gravar tanto as sessões dela, por revisitar um lugar tão nostálgico para ela, mas também as reações de V, por ver aquele lugar todo inundado. E esse momento é simplesmente lindo, não visualmente bonito ou porque ele tem um diálogo super bem estruturado aqui. Você se desconecta um pouco do jogo, do barulho dessa grande cidade, e revive as memórias de uma garota inocente que um dia seria mastigada e cuspida por essa cidade. É sua? Pobrezinha. Ficou aqui sozinha por 20 anos. Então é sua? Não. Era da Jenny Chapman. Não tô com essa boneca idiota. Mas eu posso te ajudar a procurar. A igreja tá intacta. Sempre pareceu velha e... parece que caiu aqui, direto do espaço sideral. Os sinos estavam rachados também. Tinha um som meio macabro. Que estranho, eu não tinha nenhuma lembrança disso. Agora parece que eu tô ouvindo. Judy decide partir. Ela não aguentava mais viver sobre os olhos de Night City. E passa aquele momento com V, não para realmente gravar alguma coisa, mas sim para poder se despedir propriamente do amigo. Judy, você sempre foi meio caótica, instável e precipitada. Foi uma explosão na minha vida, de verdade. Eu devia ter esperado que terminaria assim. De repente, vou sentir saudade. Vou sentir saudade também, V. O caminho de ir em busca do criador do chip leva o V a procurar por Rogue, a rainha da Afterlife e ex-companheira do Johnny. Sim, a Véia tá viva, e ela promete ajudar o V a encontrar o cientista criador do chip. Então ela manda o V procurar por Panam, que é uma nômade do clã Aldecaldo que estava devendo umas coisinhas para ela. Os dois acabam meio que trabalhando juntos para poder conseguir encontrar o chip. Enquanto o V ajuda a Panam a consertar seu erro com a Rogue, a Panam ajuda o V na busca pelo criador do chip, Anders Hellman. O mais interessante de tudo é que a Panam tem um pensamento diferente do restante do clã.
Os Aldecaldos são muito antigos. Eles, basicamente, foram o primeiro grupo nômade. Então eles têm raízes muito fortes na sua tradição. E a Panam, ela já meio que busca outro rumo, de mudar as coisas, trazer uma visão mais moderna. Afinal, se eles não mudarem nada e continuar nesse ritmo, eles vão acabar sendo passados para trás, seja por algum outro grupo nômade ou pelos próprios corpos. De todos os 3 possíveis caminhos de relacionamento, esse com certeza é o que eu acho mais cruel. E não é porque ele é ruim, mas é porque ele é o único que parece que você definitivamente vai conseguir sair daquela bagunça que é Night City. Mas o que é como uma família, eles se ajudam e se importam genuinamente uns com os outros, o que nesse mundo é muito raro. A parte da Panam acaba logo após um plano discreto, e os dois acabam se separando por um tempo. Mas como essa cidade não te dá 1 minuto de paz sequer, Saul, o atual líder do clã, é sequestrado, e a Panam precisa da ajuda do V de novo. Então eles conseguem resgatá-lo, e meio que os dois acabam se aproximando ainda mais. Os dois ficam nesse vai e vem como um casal que, caralho, transborda química. Porém, mesmo depois de se acertarem... Tá bom, velho. Não vou jogar essas bombas no teu colo agora. Eu só achei que... deixa pra lá. Eu vou pensar nisso. Prometo que... O tempo tá correndo, e o V sabe disso. A Panam acaba se tornando a nova líder do clã, junto com Saul, mas como eles são nômades, o V não pode ficar com eles, pois em breve eles vão se mudar, e a resposta para o problema de V tá em Night City. A Panam é representada pela carta A Força, representando resiliência e como lidar com conflitos tanto internos quanto externos. É interessante como de todos os grupos do jogo, os Aldecaldos são os que mais te trazem um sentimento de união. Não é porque eles se consideram uma família, mas sim por conta de estarem fora do alcance da cidade. E quanto mais fora da cidade, longe do abuso de implantes, tecnologia e das oportunidades de crescer em Night City, mais humanos são os personagens. A gente consegue ver isso com a quantidade de personagens que a gente lembra dos Aldecaldos. Agora das outras gangues e tudo mais, das outras corporações, a maioria é tudo NPC sem nem nome. Mas nos Aldecaldos, cada um tem um nome, cada um tem uma fala. Parece que foi tratado com mais carinho toda essa parte. Acho que a gente tem 2 paralelos para a gente poder extrair dessa parte com a nossa vida real. O primeiro deles seria de como que muita empresa abusa dessa ansiedade que as crianças que nasceram nesse mundo cheio de tecnologia têm. Tipo, as crianças de hoje em dia vivem num ritmo completamente diferente das crianças que nasceram sem um celular, antes desse bombardeio de informação que a criança acaba recebendo, onde a busca por endorfina curta manda no mercado. Se a gente for parar para pensar, o Battle Pass, que é visto com bons olhos por muita gente, eu gosto do Battle Pass em certos casos, ele também trabalha muito ansiedade, ele lucra muito em cima da ansiedade da molecada, porque ele é literalmente assim: olha, você tem X dias para me comprar e me completar, se você não me comprar, eu vou sumir pra sempre e você nunca mais vai ter acesso a essas coisas aqui que o Battle Pass dá. Então, ó, ou você me compra e me completa, ou você vai perder tudo. E parece que o grande culpado disso tudo é esse acesso excessivo a telas que a criança tem desde o começo. Tipo, sempre se comparando a outra criança e tudo mais, a vida da outra pessoa. Isso é bizarro. E eu também não tô querendo vir com uns papos de nossa, na minha época era melhor. Não. Cada geração passa por uma questão, cada geração passa por um problema. E esse é o problema que a geração atual vai ter que viver. E vai ter que lidar com isso. É normal. E agora falando um pouco sobre o abuso de telas na infância. A gente tem esse paralelo aqui no Brasil mesmo, de como os celulares estão sendo proibidos nas escolas hoje em dia. E... eu vou espremer muita vaquinha para tirar conteúdo disso aqui, tá? De acordo com alguns especialistas, o acesso a telas, e quero deixar bem claro, quando eu falo acesso a telas, é o bombardeio de informações o tempo todo que a criança vem passando. Se a criança não tem acesso a telas, ela aprende de uma maneira mais ativa, explorando o ambiente e interagindo com objetos reais, com pessoas reais, o que ajuda a construir o conhecimento de uma maneira mais sólida. Isso acaba melhorando a concentração, já que a criança não fica exposta a estímulos rápidos, que podem fragmentar o seu foco. Além disso, ela desenvolve melhor as habilidades sociais porque interage com outras crianças e adultos, aprendendo a se comunicar e resolver problemas. No método Montessori, a falta de telas favorece a autonomia, pois a criança pode realizar atividades práticas do dia a dia, como amarrar os sapatos, organizar seus brinquedos, sem depender de estímulos digitais.
também permite que ela explore o mundo com seus sentidos, tocando, experimentando. Isso tudo incentiva o movimento livre e é essencial para o desenvolvimento motor. Fortalece a conexão com a realidade, tornando a aprendizagem mais significativa. Pô, então você tá falando que a tecnologia é uma droga, cara? Não, mais uma vez não. Se a criança é curiosa, ela se informa pela internet, estimule isso. Use a tecnologia a nosso favor. Não coloca um antolhos, tá ligado que é antolhos? Aquele negócio que você coloca no cavalo, no burro, pra ele só olhar pra um lado? Não, não faça isso com seu filho. Tire eles para que ele use a internet para olhar para todos os lados, não só para um. Mais uma vez, Cyberpunk ele utiliza de coisas que nós já temos na nossa realidade e ele engrandece no jogo justamente para você olhar e falar: opa, isso aqui tá aqui, hein? O que a gente faz com essa informação? Então é só isso que eu tô querendo dizer, calma. Não vai me odiar você aí que tá mexendo no seu Instagram. Você pode usar, só olha pra sua família também, sei lá. O próximo relacionamento que temos é com River Howard. E sendo bem sincero, é o mais preguiçoso de todos. E eu não sei porquê, mas a CD meio que não soube trabalhar muito bem ele. E basicamente, a história entre os dois só acontece através de uma missão secundária diferente dos outros. River é um cara inocente demais para Night City. Era um policial que descobre que a polícia estava encobrindo um caso de assassinato e sua brilhante ideia é relatar para a polícia. Pô, me ajuda a te ajudar, vai. Como é que tu vai fazer isso? Vai me prender? Arranjei uma ND, um motivo e a sua confissão. Então sim, posso prender. Mas não faria muito sentido. Você nem precisa dizer quem te mandou limpar essa sujeira toda. Eu já sei mesmo. Então, já que a gente já se afundou nessa desgraça, vou falar com a corregedoria. Eles não vão fazer nada. Não comigo. Por outro lado, vão ficar de olho em você. Vai pra casa, Ward. Descansa um pouco. Vai ser mais fácil resolver amanhã cedo, acredite. Bom, esse é o meu plano. Talvez por ser uma missão secundária, o relacionamento com ele sofreu um pouco demais. Todos os outros fazem muito mais sentido na minha visão, porque as personagens da Judy e da Panam não confiam no ver à primeira vista, o que faz sentido, já que Night City moldou as pessoas para isso. Você só consegue dar continuidade no relacionamento das personagens se conseguir a confiança delas. E nesse caso, o V basicamente faz um contrato ajudando o River e ele só faz o que ia ser pago. E de repente a única pessoa que o River pode contar é o V? Tá. Sem contar que a história que acompanha o relacionamento é tão interessante que o relacionamento mesmo fica pra trás. Não é à toa que o River foi pouco escolhido pelos jogadores. Mas, vamos ser sinceros, não é só por causa disso também. A comunidade gamer em sua maioria é bem preconceituosa e eu vejo muito hate nele de graça. O meu real problema é que, em comparação com os outros relacionamentos, ele é bem fraquinho, o que normalmente não teria tanto problema. Mas como eu disse antes, os relacionamentos dentro do jogo servem para te trazer esperança, que vai ficar tudo bem com o V. Se o mesa não é bom, você perde isso. Mas vamos tentar aqui. A parte onde a esperança se encaixa com o River do nosso lado ficou para a família, mas é um tipo diferente dos Aldecaldos. A família do River é realmente a família dele, de sangue. É curioso como, mesmo em um futuro distópico e tão distante, o jogo faz questão de te colocar numa situação comum de jantar, bem corriqueiro mesmo, mas ainda assim é acolhedor. O jogo te dá uma freada brusca no ritmo da história para te transportar para aquele núcleo familiar, simples, de uma família tentando sorrir, mesmo com tanta tragédia circulando. A trama das missões do River tem uma pegada bem no ar, focada na busca pelo serial killer Anthony Harris. Um garoto que cresceu numa pequena fazenda ajudando seu pai no negócio familiar após a morte prematura de sua mãe. Seu pai era rigoroso e batia constantemente no garoto. A fazenda enfrentou dificuldades e foi tomada pelas grandes corporações, levando seu pai à depressão profunda e acabando encerrando sua vida nesse processo. Com o decorrer das investigações, foi mostrado que Harris operava um site chamado Drogas São Ruins, atraindo vítimas que buscavam ajuda para seus vícios. O cara era o leão do Proerd. Ele se apresentava como alguém que superou problemas similares, ganhando confiança das vítimas. Algo interessante, ao mesmo tempo meio assustador, é que de todos os paralelos do jogo, esse é o que eu menos precisei me esforçar para trazer à nossa realidade. Esse tipo de pessoa existe, tá por aí pela internet. É meio assustador como é que tem uma molecada se reunindo nesses grupos de ódio por aí. A quantidade de casos que a gente vem vendo de grupo de Discord vazando por aí com só atrocidade nele. Não é atrocidade, os caras estão fazendo... Não, é realmente crimes. E a galera acha que só porque tá ali não é crime. E muito pelo contrário. Através de uma tela, todo mundo acha que pode fazer o que quer.
internet oferece um mundo de possibilidades, mas também esconde perigos significativos para usuários mais jovens e inexperientes. A supervisão adequada combina com a educação e diálogo aberto. Isso é fundamental para garantir que as crianças e adolescentes possam aproveitar todos os benefícios do mundo digital de forma segura e responsável. A gente tem algumas outras questões psicológicas para trazer do Anthony Harris, mas vou ser bem sincero, eu não manjo nada disso e eu não tenho ninguém para consultar. A gente poderia sim decifrar todo aquele passado dele e tudo mais, mas isso é chover no molhado. A gente acabaria que eu não sairia do lugar porque eu não tenho conhecimento algum para falar sobre isso. Opa, deixa eu parar seu vídeo rapidinho. Porque, bom, tá com 35 minutos e já deu pra perceber que esse vídeo tá muito longo. A gente tem bastante coisa pra falar ainda, tem mais umas 15 páginas de roteiro. E eu mesmo fiz o roteiro e eu não segui ele. Então o vídeo ia ficar absurdamente grande e pra não ter um conteúdo tão maçante assim, a gente dividiu em duas partes. Então essa parte foi basicamente pra dar a introdução do jogo e falar sobre todos os relacionamentos. E a partir de agora... sobre a desconstrução do Johnny, alguns simbolismos que a gente tem, algumas questões das motivações dele ser contra algumas empresas e tudo mais, e alguns paralelos com a nossa realidade. Então tudo isso vai vir na segunda parte do vídeo. Ela tá mais bem escrita, tá melhor editada. Deu um trabalho gigantesco fazer isso aqui. Então a gente demorou 1 mês e meio, então deu tempo pra gente aprender bastante, a fazer bastante melhorias no que a gente já fez. Então... muito obrigado por tudo. Curte, comenta com quem você conseguir. Se inscreve aí também. O YouTube muito provavelmente não vai monetizar nós, então dá aquela força compartilhando com quem você conseguir. Salva nos favoritos, reassiste. Comenta o que você achou até aqui. E a parte 2 ela já vai vir também. Beleza? Muito obrigado por tudo. Que você tenha uma ótima semana e é nóis.